Vocês vieram para ouvir a palavra do Senhor? Amém. Para louvar a Deus, para ter comunhão com os irmãos, com Deus. Amém. Então, carta aos Hebreus, capítulo 6, capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Senhor nosso Deus e Pai, que a Tua Palavra possa fazer morada no nosso coração esta manhã, Senhor. Que a Tua Palavra possa vir à nossa mente, descer ao nosso coração e cumprir o propósito para o qual ela é enviada esta manhã às nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bem-vindos a todos, que eventualmente não tínhamos enunciado. E nós vamos continuar a falar de fé. Em janeiro falámos de fé, este mês vamos continuar a falar de fé. Na semana passada falámos sobre a mesa da fé e eu usei uma história de missões daquele missionário que tinha mandado fazer uma mesinha de madeira pequenina. No tampo tinha escrito fé e nas pernas tinha escrito o quê? Ele existe, Ele vê, Ele ama e Ele cuida. Amém? E ele dizia que a sua fé estava apoiada nestas 4 verdades. Ele existe, Ele vê, Ele ama e Ele cuida. Nós hoje vamos começar a falar sobre os elementos da mesa da fé. E eu vou falar sobre o pão. A mesa está aqui precisamente por isso. Hoje não é dia de sair do Senhor, é a celebração da palavra. Eu vou falar sobre o pão esta manhã, que é um tema muito importante nas Escrituras. Muito importante. O pão representa um dos alimentos essenciais mais antigos, presentes em todas as civilizações do mundo, praticamente. Desde os egípcios aos hebreus, passando por muitos outros. E ele simboliza não só o alimento para o corpo, espiritualmente simboliza não só o alimento para o corpo, mas também simboliza a vida, simboliza a renovação, simboliza a prosperidade, simboliza a humildade e até simboliza o sacrifício. É uma palavra, o pão é uma palavra que surge mais de 300 vezes na Bíblia. E antes de mais, o pão representa a provisão de todas as nossas necessidades. Simbolicamente, ele representa a provisão de todas as nossas necessidades. Então, é um símbolo importante, é uma palavra importante, é um conceito importante da palavra de Deus. E é bom que nós possamos apreender bem. Antes de mais, o pão representa a provisão física. Nós comemos. O pão, quando diz ganhar o pão, estamos a falar, a pessoa não vai comer só pão, não é? Mas ganhar o alimento, representa o alimento, a provisão física. O ser humano precisa de se alimentar, fisicamente falando. Não vive do ar. Aqui há uns 3 ou 4 anos apareceu aí um casal de malucos a dizer que, a fazer umas conferências, a dizer que não comiam. Viviam do sol e do ar. E claro que os médicos nutricionistas foram ouvidos e eles fartaram-se de depois eles não comem à frente das pessoas. Porque não se pode viver sem comer, não é? A pessoa tem que se alimentar. E por isso o pão representa esta provisão física. Lembremos da multiplicação dos pães. Jesus, a certa altura do seu ministério, que era seguido por grandes multidões que eram atraídas pela sua palavra, pelo seu ensino e pelos milagres que ele operava. E a certa altura eles distraíram-se. Estavam tão empolgados a ouvir que eles distraíram-se. E de repente tinham passado não sei quantas horas e eles estavam cheios de fome. E Jesus providenciou o alimento para aqueles milhares de pessoas. Só homens eram 5.000, fora mulheres e crianças. Portanto, eram vários milhares de pessoas que estavam ali e que não tinham nada para comer, porque foram até fora da cidade a ter com ele, onde ele estava a ensinar, e distraíram-se com o tempo
e não trouxeram farnel, não tinham almoço e estavam cheios de fome. Então ele operou a multiplicação dos pães que nós temos relatado nas Escrituras. Amém? O pão representa alimento físico. Também, na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, ele ensinou a pedir o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amém? E já falámos aqui a semana passada, relacionado com o maná do céu, no deserto, que o pão deve ser pedido para cada dia, assim como o maná era recolhido para cada dia. E quem guardava o maná escondido para o dia seguinte, verificava que ele estava podre, porque a ideia de Deus era que eles aprendessem a depender dele a cada momento, a cada dia. Nós precisamos pedir o pão de cada dia. E um dos grandes dramas deste mundo é porque as pessoas não confiam em Deus e não pedem o pão de cada dia. E querem o pão até ao fim dos seus anos, e querem o bem mais do que o pão, e querem enriquecer, e querem juntar riquezas, e querem tudo e mais alguma coisa, em vez de confiar em Deus para o pão de cada dia. O pão de cada dia nos dá hoje. Amém? O pão também representa o fruto do trabalho. Deus disse: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Amém? Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, o pão está associado também a um esforço, a uma proatividade, a alguma coisa que nós, a um movimento da nossa parte. Nós temos que fazer alguma coisa para ganhar o nosso pão. Amém? É verdade que há pessoas que estão desempregadas e têm dificuldade em encontrar emprego, mas para isso é que a sociedade deve se organizar para atender essas situações. Mas todos nós precisamos de ganhar o nosso pão com o suor do nosso rosto. Está ligado à dignidade do ser humano, está ligado aos direitos do ser humano de ter pão para comer e viver uma vida com dignidade. Amém? Mas o pão também está associado à ideia de sobrevivência. Quando nós usamos aquela expressão, fulano fica a pão e água. Não é? Pão e água era, digamos, o básico para a pessoa não morrer. Água para se hidratar e pão para se alimentar. Se a pessoa tiver a pão e água durante algum tempo, não vai morrer, com certeza. É uma alimentação pobre, não é uma alimentação muito fantástica, muito saborosa, digamos assim, mas permite a sobrevivência, digamos assim. Então, o pão, antes de mais, representa provisão física. Mas o pão também representa provisão para o nosso espírito, provisão, digamos, cultural. O ser humano precisa de alimentar o seu espírito. O trigo, cereal que se fazia o pão para os egípcios, simbolizava a imortalidade. E estava também associado à fertilidade e às colheitas. Os povos antigos, desde que os povos começaram a fixar-se, a tornar-se sedentários e a trabalhar a terra, eles começaram a valorizar muito os produtos da terra. Não é? E essa é uma das razões porque Caim ofereceu a Deus produtos da terra. Porque os lavradores valorizavam imenso os produtos da terra. E os egípcios, cuja dieta era pão e cerveja, né? Enquanto no Médio Oriente era pão e vinho, no Egito era pão e cerveja. Não é cerveja fresquinha como nós bebemos hoje, nem quente como bebem os ingleses, não é? Mas era pão e cerveja, era a dieta alimentar básica dos egípcios, no Antigo Egito. Então eles olhavam para o trigo, da qual se fazia o pão e a cerveja também, e aquele trigo simbolizava não apenas a imortalidade. Porquê? Porque todos os anos o delta do Nilo, as terras vastas naquele grande delta do rio Nilo, elas eram inundadas, tornavam-se por isso muito mais férteis e portanto eram terras fantásticas, ao contrário do sul, que era mais desértico. Ali qualquer coisa que alguém semeasse dava com abundância e era uma maravilha. E eles começaram a associar a imortalidade. Porquê? Porque todos os anos o trigo crescia, nunca morria. Eles concordavam, mas no ano seguinte havia nova inundação e nova fertilização da terra e o trigo crescia novamente, eles cortavam novamente e assim sucessivamente todos os anos. E também simbolizava as colheitas.
Mas o pão, para os cristãos, tem uma função também memorial. Tem uma função de memória e de celebração. Porquê é que nós pomos esta mesa aqui e celebramos a ceia do Senhor ao primeiro domingo de cada mês? Em que tem aqui pão, o elemento de pão está presente. Por uma razão. O ser humano precisa de referências e de memória. Todos nós precisamos de memória. Uma pessoa sem memória é uma coisa terrível. Vocês já viram com certeza filmes, ou se conheceram alguma situação de alguém que teve um traumatismo craniano e perdeu a memória. Há pessoas em que esta situação é tão grave que eles nem sabem como se chamam, não sabem quem são, não sabem se têm família, não sabem o que é que fazem na vida. O passado foi tudo apagado, porque aquele traumatismo afetou a parte do cérebro que tratava da memória. E, portanto, as pessoas deixaram de ter memória. E uma pessoa sem memória, uma pessoa sem história, não é ninguém. Todos nós, os mais velhos especialmente, temos uma memória. Lembramos quem foram os nossos pais, a nossa família, os nossos avós. Lembramos da nossa terra, da nossa aldeia. Lembramos das coisas antigas, quando nós fazíamos isto, quando nós éramos jovens, quando andámos a fazer isto e andámos a fazer aquilo. E lembramos de muitas coisas. Não nos lembramos de tudo, mas temos uma memória. Temos uma história. E isso é importante, é fundamental. E para nós também, o ser humano precisa destas referências e desta memória. E a ceia do Senhor, quando foi instituída, foi dito: tomando o pão, deu graças. Aliás, isto aconteceu com Jesus na última ceia. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Fazei isto em memória de mim. Quando eu me ausentar fisicamente de vós, quando eu já não estiver na vossa presença, fazei isto em memória de mim, para que se lembrem de mim. Um dos grandes problemas dos cristãos é a falta de memória. Não apenas dos cristãos, mas dos povos. Porque as pessoas têm uma memória curta e esquecem-se muito rapidamente de algumas coisas que correram mal. É suposto que nós possamos aprender com os erros do passado. E por isso a memória é importante. E se nós tivermos uma determinada atitude e correu mal, então agora, se calhar, antes de ter a mesma atitude, eu vou ter cuidado, porque eu vou dizer: bom, da outra vez correu mal, se calhar é melhor eu ir por outro caminho. A memória é importante nas pessoas, mas também nos povos. E aquilo que os cristãos precisam de nunca esquecer, de estar sempre presente na sua memória, é que Jesus se entregou a si mesmo por nós, sendo nós ainda pecadores, na cruz do Calvário para nos salvar. Amém. Que o seu sangue nos purifica todo o pecado. Amém. Pelas suas pisaduras somos sarados. Esta memória do Calvário, esta memória da cruz, esta memória do túmulo vazio, da ressurreição, é central na vida do cristão. É isso tudo que nós celebramos quando celebramos a ceia do Senhor. É um memorial. É um apelo à memória, é um avivar da memória e é ao mesmo tempo uma celebração. Por isso é que nós não tomamos a ceia do Senhor a chorar babirranho. Nós tomamos com alegria, com reverência, mas com alegria, porque estamos a celebrar a nossa salvação, a nossa condição de vida eterna que Deus nos deu. Aleluia! Então o pão também representa isto, representa uma previsão celebrativa e memorial. Finalmente, representa uma provisão espiritual. O ser humano precisa de salvação. Precisa de salvação. Há muita gente que acha que não. Mas o Evangelho diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Despojados estão da glória de Deus. Precisam de salvação. Precisam de um Salvador, porque o ser humano não se consegue salvar a si mesmo. Não é? E, portanto, se não se consegue salvar a si mesmo, se não tem como comprar a salvação, que isso é outra moda também, as pessoas comprarem, dar dinheiro para comprar a salvação, se não pode comprar, se não pode salvar-se a si mesmo, ele tem que depender. Cá está o problema da dependência. Nós temos tanta dificuldade em depender de alguém. As pessoas não gostam de depender de ninguém. Não gostam de depender dos filhos, não gostam de depender dos pais, não gostam de depender dos irmãos, não gostam de depender dos patrões, não gostam de depender dos empregados, não gostam de depender de ninguém, querem ser absolutamente independentes. Mas numa comunidade não há ninguém independente. Todos são dependentes uns dos outros.
E este é o modelo da igreja. E este é o modelo da sociedade. Todos nós dependemos de alguém. Olha, eu não posso tratar dos meus lixos domésticos. Eu tenho que depender dos serviços da Câmara. Eu ponho o saco no contentor do lixo e depois vem o carro de noite, não é? Ou de madrugada, ou lá que é, e vai levar o lixo para não sei onde, para reciclar, para isto, para aquilo, vem tratar os lixos. Porque eu dependo da Câmara para isso. E por isso é que eu pago taxas para isso. Na conta da água, etc. Eu não consigo fazer com que o sinal da televisão chegue à minha casa. Eu tenho que depender da companhia, da empresa que trata disso. Eu não posso fazer com que nada para ter água na torneira. Eu tenho que depender da companhia. Nós dependemos uns dos outros. Amém? Mas é tão difícil que as pessoas aceitem que são dependentes de Deus. É tão difícil. As pessoas querem ser autossuficientes. As pessoas não querem depender de ninguém, especialmente se alguém tiver mais poder do que eles. O ser humano precisa de salvação. E como não se pode salvar a si mesmo, e como não pode comprar a salvação, ele precisa de um Salvador. Que pela graça, por favor divino, por favor imerecido, pela misericórdia de Deus, possa obter essa salvação. E ela está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 4, diz assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós não dependemos só do pão físico para alimentar fisicamente, mas precisamos de alimento espiritual. E nesse sentido, o pão, na Bíblia, simbolicamente, ele simboliza essa provisão espiritual. O pão representa também o corpo de Cristo. Diz que Ele é o pão da vida. Esta expressão aplicada a Jesus diz que Ele é o pão da vida. Lá em João diz, declarou-lhe Jesus, diga a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, isto é, o maná do deserto, mas é meu Pai que dá a vocês o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Amém. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele é o pão da vida. O pão que dá vida. O pão da vida eterna. Provisão espiritual. Amém? Jesus aqui apresenta-se como o segundo maná. Está a falar para judeus que tiveram aquela experiência, os seus antepassados, no deserto, em que não tinham nada para se alimentar, não podiam no deserto não dava para cultivar, e portanto, e mesmo que desse, tinham que estar à espera que as colheitas, fosse o tempo das colheitas, e entre havia milhares e milhares de pessoas para alimentar, velhos, pessoas de meia idade, mulheres, crianças, e morreriam no deserto. Eles saíram abruptamente do Egito para a caminho da terra prometida, mas passaram no deserto 40 anos. E portanto eles precisavam de alguma coisa. E precisavam, sobretudo, sabe do quê? De aprender a depender como povo, depender de Deus. E aí veio o maná do deserto que descia a cada dia. Então Jesus apresenta-se como o segundo maná, mas o maná que dá a vida eterna. O maná que não apenas dá a vida para o próprio dia, mas que dá a vida eterna. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 16, 14 e 15. Quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros, que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Enquanto eles estavam no Egito, eles nunca iriam comer tal coisa. Eles tinham a sua comida boa, e portanto, enquanto eles estavam no Egito, nunca iriam comer uma coisa que parecia geada, umas coisas brancas, assim, uns pedaços, caía do céu, coisa estranha, de manhã, o orvalho, coisa estranha. Eles nunca iriam fazer isso.
há pessoas que dizem assim, e fazem bem, se calhar. Não posso dizer, abrir muita boca porque isto está a ser gravado. McDonald's nunca põe lá os pés. Mas às vezes, se não houvesse mais nada na vida para comer, nem sequer pão e água, para ser uma opinião. E então estes artistas saíram do Egito, olharam para aquilo, que é isto? Porcaria é esta? A gente vai comer esta porcaria? Depois estávamos habituados a comer a carne, não sei o quê, lá no Egito. E Deus deu-lhes a entender assim, meus amigos, ou vocês morrem à fome, vocês e os vossos filhos, e os vossos animais e tudo, ou então vocês confiam e comem isto. E enquanto que uns torciam o nariz para comer, outros começaram a lambazar-se, a querer guardar. Claro que depois caiu o bicho e já não serviu e tinha que se descer todo o dia. E eles tiveram que aprender que tinham que depender de Deus. E tudo aquilo que vem de Deus, mesmo que pareça coisa pouca, mesmo que pareça coisa que não é boa, mesmo que pareça que não é aquilo que nós gostaríamos que fosse, se vem de Deus, aceita-te. João 6,27. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como a semente de coentro. Acho que nunca vi, mas pronto, confio. E tinha gosto de bolo de mel. Portanto, não era mal de todo. Sabe, nós às vezes somos como aos miúdos. Olhamos para a comida, não gosto disto, mas tu já provaste. Não gosto. Mas prova lá, não gosto. Mas quando eles provam, se calhar gostam. Tinha gosto de bolo de mel. Trabalhai não pelo alimento que parece, mas pelo alimento que permanece até à vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Amém? O maná do deserto não era mais que uma figura de Cristo, um símbolo de Cristo, que se apresenta mais tarde como o pão da vida, que não apenas dá vida, mas dá vida para a eternidade, dá vida eterna. O pão representa também a fé e o sagrado. Lá na mesa da ceia havia o pão asmo, que os judeus chamam matzá. É um pão assado, sem fermento, feito pelos israelitas antes da fuga do Egito. E ele simboliza a fé e o sagrado. Portanto, porque era a última ceia que eles tomaram. Um dos elementos era aquele pão, feito daquela maneira, sem fermento, e então simbolizava, digamos assim, a libertação, a fé na libertação, no êxodo e o sagrado. E havia aqui um problema de fé, de facto, em que a fé teve medo de operar. Quando nós olhamos para o mapa do Egito e do Médio Oriente, nós entendemos que antes da abertura do canal do Suez, não me lembro bem já quando é que foi, mas foi finais do século XIX, princípios do século XX, antes de ser aberto aquele canal, havia uma faixa de terra que ligava o Egito à península do Sinai, portanto, para onde eles se dirigiam. Só que essa faixa de terra era controlada pelos filisteus, um povo guerreiro, um povo que fez a vida negra ao povo hebreu. E eles não podiam ir por aí. E por isso é que eles nem tentaram ir por aí. Eles foram diretos ao Mar Vermelho. E chegados lá, como é que vamos atravessar? Este era um problema sério. Eles estavam tão fartos do Egito. Eles estavam tão desejosos de sair dali de uma terra de deuses estranhos. Eles tão fartos da escravidão a que estavam sujeitos, da escravatura a que estavam sujeitos. Eles queriam liberdade, eles queriam ir a uma terra onde pudessem adorar o seu Deus, o Deus dos seus antepassados, de Abraão, Isaac, Jacó. Era isso que eles queriam. E eles pensaram, nós temos que sair daqui. Temos que aproveitar esta situação. Moisés e Arão veio aqui, foi falar com o faraó, e agora houve as pragas, e não sei o quê. E finalmente o rei deixa-nos ir. Então vamos aproveitar, vamos embora. Mas eles sabiam, alguns se calhar não pensaram nisso, mas eles sabiam que ao passar, ou iam ser mortos pelos filisteus, se passassem pelaquela faixa de terra que ligava o Egito à península do Sinai, ou então iam morrer afogados no Mar Vermelho. Eles sabiam, alguns, então eles tiveram que pôr o quê em ação? Uma coisa chamada
Fé. Se Deus tinha enviado Moisés para os libertar da escravidão do Egito, eles tinham que confiar em Deus. Eles tinham que confiar numa libertação completa da parte de Deus, que Deus iria cumprir as promessas que tinha feito a Abraão, Isaac, Jacó, de dar à sua descendência, que eram eles, uma terra da promessa. Portanto, eles não iriam nunca perecer no deserto, não iriam nunca perecer no mar vermelho afogados, nem iriam nunca ser massacrados pelos filisteus, se eles fossem por terra. Não. Eles confiaram em Deus. É claro que quando chegaram às margens do Mar Vermelho, alguns se calhar duvidaram. Alguns pensaram, agora como é que a gente vai fazer? Mas os mais antigos lembravam-se de ouvir os avós contar histórias do antigamente, de coisas grandes que Deus tinha feito. Não é? Eles resolveram confiar no seu Deus, no Deus dos antepassados, no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E Deus honrou a sua fé. E quando chegaram às margens do Mar Vermelho, aconteceu aquilo que nós sabemos. E eles passaram a pé enxuto. Glória ao nome do Senhor. Então, houve um desafio de fé. Houve um desafio de fé. Aquele pão asmo que se comia na noite da partida para fora do Egito representava um investimento de fé. E representava o sagrado também, porque eles sabiam que Deus estava nesse negócio. Deus estava nesse assunto. Deus estava naquele propósito. O pão representa a fidelidade de Deus. Fui novo e agora sou velho e nunca vi, como é que é? Nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos a mendigar o pão. Amém? Representa a fidelidade de Deus. Lá no Salmo 104 diz: é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para a terra, da terra tirar o seu alimento, o vinho que alegra o coração, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Os elementos da mesa da fé: o pão, o vinho e o azeite, representado pela lâmpada. Meus irmãos, é a fé representada nesta mesa, na mesa da fé, que nos dá o alimento para o corpo, para a alma e para o espírito. Nos dá este pão. Jesus disse a certa altura: se não comerdes o meu pão e não beberdes o meu sangue, não tereis parte comigo. E alguns interpretaram que coisas estranhas. Mas claro, Jesus estava a falar simbolicamente. Comer o pão, ao tomar o pão na ceia do Senhor, nós estamos a comer pão, sabemos que aquilo não é o corpo de Cristo, mas é simbolicamente, não é materialmente, mas é simbolicamente. E o que é que isto representa? Representa que ao tomar aquele pão, nós estamos a associar-nos a Cristo, estamos a identificar-nos com Cristo. Sabe que os povos antigos, havia tribos que quando guerreavam com outras tribos, às vezes faziam uma coisa que hoje é muito estranha, mas para eles tinha uma força simbólica muito forte, ou mais que simbólica para eles. Eles, por exemplo, tiravam o coração e comiam o coração do inimigo, porque achavam que ficavam mais fortes. Ao tomar o pão, nós estamos a tomar, simbolicamente estamos a tomar Cristo em nós. Estamos a dizer: eu ainda quero ter Cristo dentro de mim. E ao beber o cálice, eu ainda quero ter Cristo dentro de mim. Eu tenho esta aliança com Ele, uma aliança de intimidade. E eu quero continuar a ser, que Ele seja o meu Senhor e eu ser parte do seu povo. Amém? Então, representa a união com Cristo. E nós não podemos esquecermos deste fator importante. Se nós não nos alimentarmos deste pão do céu, se não nos alimentarmos de Cristo, da sua palavra, se não nos alimentarmos daquilo que Ele nos propõe, se não nos alimentarmos da palavra de Deus, a Bíblia diz que Jesus, João diz que Jesus é o Verbo de Deus. O Verbo de Deus é a palavra de Deus feita carne. Amém? Ao ouvir a palavra de Deus, vocês neste momento estão a alimentar-se de Cristo. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus.
E Jesus é a palavra de Deus, a palavra do Pai, feita carne, encarnada. É o Verbo, é o Logos divino, é o Verbo de Deus. Então, ao ouvir a palavra, ao ler a palavra, nós estamos a alimentar-nos de Cristo no nosso espírito. Estamos a alimentar-nos de Cristo na nossa alma. E talvez aquilo que o povo de Deus precisava, cada vez mais, neste mundo, cada vez mais desvairado, é alimentar-se mais de Cristo, da sua palavra, da intimidade com Cristo, de buscar a sua presença, de ouvir a sua palavra, de meditar nela, de a aplicar à sua própria vida. E então, se nós estivermos revestidos de Cristo, se tivermos Cristo dentro de nós, então nós vamos conseguir, com certeza, enfrentar as lutas, os desafios, as dificuldades deste mundo com muito maior sucesso. Porque Ele está connosco. Ele está em nós. Ele luta por nós. Ele está sempre ao nosso lado para nos ajudar. O Espírito Santo é um paracletos divino, é aquele que está ao lado. Aquele que está ao lado, que é o nosso companheiro, que nos acompanha na nossa jornada. E aí podemos vencer todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos chegar em pé, porque é que eu vou subir.